Próxima estació. Catalunya. Tem coisas que a gente só entende quando vem morar fora. Tipo, andar na rua sem olhar pra trás. Mas também o medo que aparece quando tudo é desconhecido. É que, na verdade, quando a gente mora fora, muita coisa muda. Inclusive, a nossa maneira de se sentir segura, né? Então, a próxima parada, segurança. Eu acho que isso é um dos tópicos que as pessoas sempre perguntaram muito no TikTok, no Instagram, na vida real. Como que é a segurança lá? Ai, mas aí os pickpockets, que é sempre a pergunta que fazem. Então, a gente tinha pensado em trazer aqui hoje a discussão de segurança, porque acho que tem vários pontos envolvidos sobre isso, né? Que a gente pode explicar um pouco mais. E não é só porque também a gente veio do Brasil que não temos medo nenhum, né? Igual a gente acabou de falar, é um lugar desconhecido e totalmente novo. Então, é normal que a segurança seja questionada. Sim. E vocês? O que vocês acham sobre a segurança aqui? Querem começar contando a experiência de vocês? Sim, eu acho que quando eu vim pra cá, eu percebi muita diferença. Assim, já pra ser sincera e clara desde o princípio, porque a gente tá comparando aqui com o Brasil, né? Então, a gente vai falar nos próximos blocos que não é mil maravilhas, mas comparado com o Brasil, pra mim, foi uma diferença absurda. E eu lembro até de... Quando eu cheguei, assim, eu saí com a Flá, né? E eu lembro que era 3 da manhã, na volta pra casa, eu perguntei pra ela, amiga, mas como que você vai voltar? Tipo, vamos voltar junto e tal. Tipo, bem Brasil, assim, né? Vamos dividir um Uber, vamos dividir um táxi junta. E aí ela falou, não, amiga, eu vou a pé. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, eu tô com medo de esperar um táxi aqui na rua e ela vai voltar a pé sozinha pra casa esse horário. Perigoso, né? E hoje em dia eu faço isso, sabe? Hoje em dia eu faço isso e ainda com o celular na mão. É muito engraçado, mas parece que sempre tem um momento que fica na nossa cabeça, né? Eu acho que o meu primeiro contato, assim, desse contraste, assim, de se sentir segura ou não, foi quando eu tava na Austrália e eu peguei o metrô pela primeira vez e tinha um guri de, sei lá, 7 anos de idade com um MacBook no colo. Cara, no metrô, e eu fiquei em choque com aquilo, sabe? Tipo, como assim? Eu acho que ainda mais... Bom, no meu contexto, só pra comentar um pouquinho aqui também, eu sou de São Paulo, né? Eu e a Manuzinha somos de São Paulo, a Gilzinha é de Minas. Mas a Amanda é de BH. capital, eu sou do interior, que muda bastante. muda. Que também. muda muita coisa. E assim, eu venho de um contexto que minha família, ela é de imigrantes e comerciantes, né? Minha família, parte árabe, assim. E minha família já passou por... Já tiveram vários casos relacionados com segurança que me fazem hoje buscar segurança como uma prioridade. Pra mim, o motivo de eu estar aqui hoje foi também buscar segurança, sabe? Porque eu tive situações do tipo, vocês também, tenho certeza absoluta. Voltar pra casa. Em São Paulo, por exemplo, às vezes eu sempre voltava. Não existia essa possibilidade de voltar a pé. Não. Não existia isso. Não. Então E de um lugar pro outro também. Não, e no táxi era com o celular aqui, ó, escondido. Dentro do carro. Pra não verem. Se eu pegasse o celular assim, se eu tivesse com alguma amiga, na hora ela ia falar, baixa o celular. É claro. E assim, todas as minhas amigas tinham minha localização. Aqui a gente tem isso ainda também, né? Mas é diferente, eu acho. Meus pais me esperavam acordados até que eu chegasse voltando de táxi. Então, assim, quando eu vi esse menino de 7 anos no metrô, pra mim foi surreal o que tá acontecendo aqui. E tiveram outros casos, por exemplo, é engraçado pensar assim, né? Porque eu acho que a galera escutando, se você não teve uma experiência assim, acaba parecendo uma outra realidade, né? Então quando eu morei na Austrália, em 2015, a chave pra eu entrar no prédio era um sensor. Não era uma chave convencional. Mas 2015. como assim, sensor de aproximação. Era uma Uma luzinha. tag? É como se fosse uma tag. Então, tinha a porta pra eu entrar dentro do prédio com a tag. Eu entrava no elevador, tinha um outro sensorzinho. Eu clicava no meu andar. O sensor me liberava o andar. Eu chegava no andar, a porta do apartamento Era sem aberta. porta. Ninguém trancava. E aquilo pra mim também, eu ficava apavorada no começo. Como assim? Não tenho nem tranca no meu quarto. Banheiro também, muitos dos lugares não tinham tranca. Gente, que absurdo. Aqui na Europa também, tem muitos banheiros de muitas casas que não tem tranca. Banheiro na minha não tem, por exemplo. Mas banheiro... Gente, nenhuma das casas que eu morei na Austrália, por exemplo, qual tinha um que é a tranca. relação- Mas eu a pensei- relação de banheiro com segurança. Eu digo, como que as pessoas são tá. desligadas, Que não entendeu? pensam nisso. tá. Aham. Pra Sim. eles dá igual. E aqui, por exemplo, também, voltando, porque Barcelona a gente não vê muita casa e tal. Mas fora de Barcelona, nos arredores, não tem muro.
Não sei se vocês já notaram. É, as casas. É as Não casas tem com muro muro. baixinho, sem cerca elétrica, sem Muro nada. baixo, É. as janelas não têm grade. Eu É. lembro a primeira vez que eu mostrei pra um amigo estrangeiro como eram as casas no Brasil. E ele ficou assim, apavorado, em choque. Ele virou, juro pra Deus, ele me perguntou assim: você morava numa prisão? Vocês se 1000 graus. escondiam? Porque grade, muro alto, câmera, cerca Os elétrica, negócios de vidro, né, no muro. E mesmo assim, o pessoal fala bem, Aqueles né? caquinhos de As vidro caquinhos de também. gaguinhas de É. vidro. Gente, a gente tem muitas casas, muitos apartamentos no Brasil. Tem segurança. Isso aqui a gente tem. É. Porteiro quase você não vê. Uhum. Não existe Pra mais receber as porteiro. coisas aqui, você não vê isso. É. Muito menos por questão de segurança. Eu acho que nem seria pra segurança aqui. Uhum. Igual a ver, né? A gente já vai entrar mais nesse tema de segurança como que é aqui também. Mas assim, igual a você, quando eu tive essa coisa de, nossa, eu posso voltar pra casa a pé, essa sensação de liberdade, de não ter que ficar em estado de alerta. É Isso é a muito melhor louco, né? coisa. Tipo, eu vou correr na rua também, sai com o celular na mão, sai com fone, sem preocupação nenhuma. Vai sozinha pra casa no Google Maps. Tipo, eu não esqueço que eu tô com o celular na mão na rua. Isso nunca vai sair da nossa cabeça, porque a Claro. gente tem o instinto brasileiro. E é até bom que não saia, na verdade. É até bom, porque a gente sempre tá atenta. Porque é isso que previne de algumas coisas acontecerem. Total. Exato, mas assim, essa sensação que você falou, amiga, de liberdade, é muito bom sentir. E pra mim foi isso que mudou, sabe? Uhum. Eu não sei se você vai lembrar, Gil, quando a gente esteve agora no Rio de Janeiro, a gente tinha chegado no Brasil, e teu Nossa pai virou Senhora. assim, a gente tava com biju, brinquinho, igual esse que eu tô agora. Não, micro brincos, douradinho assim. Meu pai, assim, eu passo meus verões, quando eu morava no Brasil, todos os verões no Rio. Porque BH é perto e tudo. O meu pai, ele é apavorado desde o dia 1. Assim, desde que eu me entendo por gente, a minha lembrança é ele apavorado no Rio. Tira tudo, tipo, põe roupa simples. Pra não chamar, mas a gente pra tem não chamar isso, atenção. né? Prende o cabelo. Tira o relógio. É. Não. Lá na minha casa, meu pai e meu irmão têm um relógio pra sair, por É. exemplo, ou tênis pra Tem sair. gente que tem o celular também pra sair, né? Tipo, tem o celular normal e o Meu celular. pai tem no carro carteira do ladrão, celular do ladrão, tudo. Tudo do Tá ladrão. vendo? tem Olha, dinheiro. olha a mentalidade do O brasileiro. celular carregado, a carteira tem dinheiro pra, tipo assim, pro ladrão ainda não ver que é falso. Porque tem ladrão que vê que é falso e ainda Nossa. fica bravo com você que é falso. Aham. Aí meu pai deixa o celular carregado, que funciona. Ou a Loucura, carteira né? com Como a gente vai dinheiro real. condicionado a tomar certos cuidados que, assim, chega a ser num nível. O meu pai, por exemplo, tadinho, né? Meu pai é comerciante, ele tem loja e tal, então já passou por algumas coisas. Ele é tão apavorado assim. E não é de ficar falando, ele não é de falar, de assustar a mim e meus irmãos, não. Mas você vê que, tipo, ele vai trancar, ele confere umas 3 vezes, Aham. trancado. Uhum. Aí Eu fecha acho que isso tudo. Já tem o toque ali, né? Eu acho que isso é mal de Porque é homem tão. também. Pode ser. Ah, gente, mas vai olhar um homem daqui. Não confere nenhuma vez. O Max confere tudo 15 vezes. Mas de trancar de segurança, eu acho. Tudo Ah, bem, mas pode ser uma exceção, porque É. isso não é a Eu mentalidade acho das que não pessoas é daqui, também. entendeu? Ah, tá. Eu Pode achei que ser era mal jeito de homem. alemão. É, Pode ser de, tipo assim, conferir tudo, não só de segurança, entendeu? Não, de segurança. Mas a eu acho que é. mentalidade deles é muito diferente de Brasil, gente. Sim. é. A gente já pensa 1000 vezes que tudo vai acontecer. E eu também, igual a Amanda tava falando pro pai dela que ele não assusta, o meu assusta. O meu assunto é igual o seu. O meu assusta. Pra ele, tudo é golpe, tudo vai cair, tudo é pra ter segurança. A minha conversa com meu pai é só golpe. Ele manda golpe do aeroporto, golpe no gótico. Tudo pro meu pai é golpe. Então eu fui uma pessoa criada com medo. Nossa, igual eu. Eu sou uma pessoa do Igual- medo. Então, isso aqui, pra mim, foi muito libertador. Vim pra cá e, tipo, não sentir todo esse medo em cima de mim. Sim. Sabe? Porque ele já acabou criando toda essa coisa na tua cabeça, né? Criou Mas muito. Mas E o que aconteceu foi aí que meu pai começou a enviar a coisa da Europa daí. Não, o meu só envia agora coisa da Europa pra tentar pôr o medo Proteger, também. é. E proteger. Mas, assim, o bairro mais perigoso daqui não é nem metade do que é no Brasil, sabe? Pra gente, que é o gótico, né? O Borne, que eles falam, tem muita gente usuário de droga, tem cuidado. Só que isso pra gente, Normal, né? tipo... Quando eu cheguei aqui também, eu fiquei, assim, chocada com isso de à noite sair a pé pra balada, ir sozinha pegando o metrô sozinha, voltando sozinha de metrô ou a pé, ou de Uber sozinha também, mas, tipo, quase nunca pego Uber, muito caro. Uhum. Eu sempre ando, sei lá, 20, 30 minutos, e isso
aqui, tipo, pra mim foi uma coisa que me deixou, tipo, uau, sabe? Hoje em dia é tão normal pra gente, né? E mesmo assim, nunca tendo todo o sentido desligado, né? Igual você falou, também ficando atento e tal. Tipo, passa uma pessoa correndo do meu lado de fazer esporte mesmo, eu já Tipo, assalto. Tipo assim, não, isso não vai embora, né? isso aconteceu comigo aqui também uma vez, no meu primeiro ano, eu lembro que eu tava andando e eu senti, tipo, alguém andando atrás de mim. Aí nisso eu parei de andar, tipo, porque sempre que eu sinto alguém atrás de mim, na hora eu paro, tipo assim, do nada, sabe? Só pra ver se a pessoa continua ou se ela vai parar comigo, né, no caso. E aí eu parei e aí a pessoa só continuou andando, tipo assim, eu vi que a pessoa nem tava vendo que eu existia. Total. E eu Mas a olhava gente essa já- pessoa atrás de mim, assim. Eu acho que eu já contei a história de uma vez que eu tava andando com uma amiga também estrangeira. Pra gente você já contou, mas Já, não, né? não pode, acho que ainda não. E aí nessa ela virou pra mim assim, meio assustada, tipo, meu, para de ficar olhando parece que você tá encarando todo mundo o tempo inteiro. E na hora que ela falou aquilo, ela me desarmou, assim. Porque eu tava tão no automático, eu não percebi que eu tava fazendo. Eu nunca percebi que eu fazia isso. Mas é essa coisa de estar em alerta o tempo inteiro. Você vai olhando. Eu aprendi, igual eu falei. Na minha casa, meu pai, ele nunca foi de assustar a gente. Eu acho que por tudo que ele já passou também, Claro. ele ensinou a gente a ficar alerta. E a tomar todas as precauções, né? Então, eu ando nesse... Eu andava, eu acho que hoje eu já tô muito mais relaxada, mas era aquela coisa de você tá tenso, sabe quando você sente até... E ela falou isso pra mim, eu achei tão engraçado. Engraçado, né? Eu fiquei meio assustada na hora do tipo... Meu Deus, eu faço esse tipo de coisa que triste, né? Que a gente tem que estar em estado de alerta o tempo inteiro. Mas, obviamente, Barcelona e Europa também não são... mil maravilhas. Eu acho que a gente consegue ter uma qualidade de vida. Porque acaba sendo qualidade de vida, né? Claro. Você conseguir, assim, se sentir segura. Você se sentir segura sem essa tensão de toda hora estar preocupada, isso muda muito. É que demanda muita até energia. quem você é, assim, sabe? Tira um pouco muita da ansiedade, Sim. o medo. Então você é uma pessoa mais tranquila, mais realizada, mais feliz ali, né? De estar assim no dia a dia. Eu acho que isso tá muito ligado com o poder de ir e vir, né? Porque eu sinto que aqui na Europa, por duas razões. A da segurança e a da locomoção, que você pode andar pra todos os lugares. Porque no Brasil a gente realmente não anda pra todos os lugares, por segurança, né? Porque se eu for andando pra algum lugar, eu posso ser roubada ou sei lá o que vai acontecer. E também porque as coisas no Brasil não são feitas pra serem andadas igual é aqui, né? Então, aqui eu sinto que eu também tenho esse poder essa liberdade que no Brasil eu não tinha. E muito dela é relacionada à segurança. Então, muitas pessoas hoje me perguntam, acho que vocês devem receber essa pergunta também. Você voltaria a morar no Brasil? E eu nunca digo nunca pra tudo na vida, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas não tá nos meus planos. E um dos grandes motivos que eu primeiro falo é a segurança. Essa liberdade, 100%. né? Porque você pode ter muito dinheiro no Brasil, por exemplo. Você vive muito bem no Brasil com muito dinheiro? Vive. Só que você vive na sociedade que ainda não tem nada de segurança. Na comparado bolha, com aqui. você vive na bolha, né? Mas até quem vive na bolha lá vive morrendo de medo, com tudo blindado. Tipo, não é Eu a acho mesma que coisa alerta o tempo consegue- inteiro. Eu acho que a pessoa que tem muito dinheiro consegue ter uma boa qualidade de vida no Brasil. E eu acho que, de fato, os ricos não devem sair do Brasil por conseguir ter essa qualidade que a gente tem num mais acessível aqui. Mas a sociedade que eles vivem ainda é a mesma. Tipo, se eles Mas viverem... vive na bolha, amiga. Mas mesmo assim, Mesmo assim. eu entendi um pouco. Você viver em constante medo, você não sabe se seus filhos vão voltar pra casa bem, sabe? Ainda mais sendo muito rico, que você é um alvo de atenção ali. Você pode sabe? até morar num condomínio que tem mercadinho, que tem todos aqueles condomínios maravilhosos, tipo, milionários, você pode. Só que você vai chamar atenção você também. vai sair pra balada em algum lugar que provavelmente não vai ser dentro do seu condomínio. Tipo, Você chamar vai ter que atenção. viver a vida fora. As pessoas Eu vão saber não faço ideia. As Tipo, pessoas vão saber que você tem nunca dinheiro, tive contato você vai ser visado de alguma maneira. Se você, bem possivelmente, tipo, sim. sabe? Então, de algum momento você vai interagir com a sociedade, você não vai estar 100% isolado dela. E aí, no momento que você tá interagindo com a sociedade, ainda é a mesma sociedade que sofre com o problema da segurança. Por mais que você tenha a sua forma de se blindar, a sociedade não. Então, quando você entra nela, de novo, Você já é alvo. você tá vindo do alvo. Então, eu acho que mesmo com muito, muito, muito dinheiro, sim, você pode ter certos privilégios que muita gente não vai ter. Mas você ainda tá no mesmo país, na mesma sociedade, tem os mesmos problemas. Então, é muito difícil, eu acho. E isso realmente tira muito da vontade de viver, assim, tipo, eu acho, pelo menos, aqui na Europa eu faço muita coisa. Na Europa, né? Não vou generalizar, mas em Barcelona, tudo a pé e tal. E isso, grande parte, a possibilidade de estar sozinha, sem tanto medo. Mas também tem a parte do medo, né?
É, que igual a gente tava falando, não dá pra gente ficar cego aqui e tal. Exato, porque também acontece coisas se você ainda mais estiver desatento, que é o que a gente tá falando que a gente tem muito por ser Sim. brasileira e tudo. A gente brinca, sempre né? vai. É, que a gente é o perigo aqui. Aham. Mas, assim, já aconteceu alguma coisa com vocês pra gente dar exemplos práticos para as pessoas que estão escutando também ver que aqui não é Disney? Eu dei sopa pro azar 2 vezes. E vale a pena comentar, porque a culpa foi minha, assim, sabe? Não falando que a culpa é da vítima, né? Porque eu sei que nunca é. Mas, essas 2 vezes eu sabia que foi uma cagada, assim, então vou contar. A primeira vez, são 2 vezes que eu quase fui furtada aqui em Barcelona. Uma vez eu fui furtada e na outra, não. A primeira vez era uma festa de rua, dessas festas de rua que sempre tem aqui no verão, porque no verão cada bairro tem sua festa de rua, né? A festa de graça que foi? Não, lá no meu bairro, que era Santos. Aham. Tipo, eu nem conhecia ninguém. Com quem que eu tava nesse rolê? Eu nem sei. Sério. Com alguma amiga que ela fez na Uma amiga que eu conheci na época, eu não sei nem com quem que eu tava. E aí eu tava bebendo vinho com uma garrafa de vinho, né? Porque era festa de rua. E eu tava com a minha bolsa na minha frente, essas bolsinhas de lateral, só que ela tava na minha frente, ela tava de zíper fechada e eu andando com a bolsa na frente e tal. Foi a questão de eu passar no meio da multidão, tipo assim, antes de entrar na multidão, eu verifiquei minha bolsa Uhum. pra ver se tava fechada e tava. Eu passei, cruzei, tipo assim, deu, cara, sei lá, 10 segundos. Eu passei, quando eu saí da multidão, eu tenho o costume disso, né? De sempre verificar a minha bolsa. Então, quando eu entrei, tava fechada. Eu saí, tava aberta. Eu olhei, Ah, eu, que Nossa, ódio. já sabia que já tinha ido. aí eu vi e falei, não tava aberta antes. E graças a Deus, bom, aqui na Europa, pelo menos, eu sempre ando com o celular na mão. Uhum. Então, eles não pegaram meu celular porque tava na minha mão. Nossa, E aí sorte. tava a minha carteira, eles levaram. Então, levaram a minha carteira, que era bonitinha, com um documento de tipo uns 20 euros. Então, não tinha nada. Na hora eu Ah. bloqueei os cartões, porque eu vi, eu bloqueei o cartão. E não tive problemas, mas assim. Ai, que bom que você tava com o celular É. na mão na hora. É. Já é outra Já mentalidade, outra- né? É, porque no Tipo, Brasil você não fica com o celular na mão. né? Gente, Não. eu em São Paulo eu só andava com o celular na mão, porque pra É? mim É o lugar mais era o seguro. lugar mais seguro, porque você nota fácil. Eu já fiz. É. Gente, aqui assim, eu tenho. Aqui eu não tenho experiências pra contribuir com a história. Graças a Deus, nunca passei por nenhuma. Mas eu acho que é justamente por isso que eu me sinto tão segura aqui. Porque no Brasil já. Muitas coisas. Muitas coisas, assim, eu poderia fazer um episódio inteiro de caos, É. mas não vamos baixar o clima, né? Mas não sei se você já teve Não, alguma história aqui? Eu Ju? também nunca tive, mas eu queria comentar do caso da Manu. Mesmo ela tendo essa mentalidade brasileira, assim, de ficar checando a bolsa toda hora. E mesmo assim acontece. Sim. E não é um crime, assim, que a gente vê no Brasil, da pessoa vir com faca, da pessoa Não é mais vir com furto, arma. né? É mais pickpocket. é mais né? Os pickpocket. famosos. É. E Ou, aí- mas também existe o caso, Gente, eu dependendo do lembrei. bairro de que você tá, e tem que ficar atento, porque a gente já viu Acontece. casos da pessoa ir pra roubar mesmo. Nossa, até Ju. o seu segundo caso, né? Você me fez lembrar de uma história. Não foi comigo exatamente, mas eu tava num carro, tava dentro do carro. E a gente tava estacionado. E aí, nisso, Gente, foi assim, eu vi tudo de camarote, foi horroroso. E aí passou um senhor e eu vi 2 andando atrás dele. E nisso que esses 2 vieram atrás, já vieram com um soco. Tipo, derrubaram o cara, pegaram o celular e tal. E assim, Isso aqui. isso foi aqui. E aí, nisso a gente já ligou pra polícia, que a polícia demorou, tipo, 2 horas. E os 2, tipo, estavam saindo. Um deles olhou e viu que a gente tava dentro do carro e vendo o que tava acontecendo. Ele veio tentar entrar dentro do carro. Que isso, Que gente? isso, nossa. A sorte é que, tipo, a gente conseguiu na hora trancar a porta, mas ele ia entrar dentro do carro, gente. Eu lembro. E eu, assim, eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô com medo, nesse tipo de situação, eu travo. Eu não consigo ter reação rápida, sabe? Eu paraliso. Aí, nisso, eles chamaram um táxi, os 2 pegaram e foram embora. A gente desceu do carro, foi tentar ajudar o pobre que tava ali, coitado, velho. Caído no chão. Caído no chão, e a gente conversou com ele. O cara trabalhava num mercadinho, ele tinha acabado de sair com um dinheiro. Nossa. Ah, então do os caras dia. tavam olhando, Já sabia. Eles já sabiam, entendeu? Mas essa foi a única vez, assim, nesses 4 anos, vai fazer 4 anos que eu moro aqui. Foi a primeira vez que eu vi algo assim acontecendo com mão. Porque eu sempre ouvi as histórias de furto e coisas desse tipo. Mas essa foi a primeira vez. E, cara, foi muito forte, porque eu vi, eu tava na frente, sabe? Horrível. Da pessoa ir pra assaltar mesmo. E né? a polícia demorou 2 horas pra chegar. Não, Mesma coisa que nada, né? A polícia aqui de Barcelona eu acho que é uma piada, né? Porque eu também vi esses dias. Eu vi esses dias um vídeo Teve um cara lá em Llobregat que tinha esfaqueado uma menina. Llobregat eu vi essa notícia. É um distrito aqui do lado de Barcelona, mas, enfim.
E é meio perigoso, conhecido por ser perigoso, né? E o cara tinha esfaqueado lá. E aí o vídeo dos policiais, e os policiais, assim, o cara tinha acabado de esfaquear a menina, Que isso, a mulher. gente? E os dois policiais, assim, tipo, cercando o cara sem uma arma, os policiais estavam. Meu Deus. Tipo assim, velho, dá um tiro na perna desse homem, sei lá, fazer alguma coisa. Se fosse no Brasil, Já tá Já- na parede o cara já tava enquadrado. no chão, entendeu? Porque É, tipo, que absurdo. ele realmente tentou matar a mulher, sei lá se ela morreu ou não, não lembro do fim da história. Mas os policiais podiam ter cercado e o cara conseguiu escapar dos dois Meu policiais. Deus. Eu falei, O não, cara não, tá solto? eu não sei agora o que aconteceu, eu não lembro, mas eu vi um videozinho e o cara pulando assim a cerquinha Meu do Deus. mato e os dois policiais, tipo assim, ó, tipo The Sem Sims, saber o assim, que fazer. ó. Sabe? Travados. É. Eu acho que o perigo é tão diferente que até os policiais não sabem como agir, Eles sabe? ficam meio chocados, eu É. acho. Tipo, eu não sei o que acontece. É que é diferente mesmo, eles não estão esperando por isso. Então eles não sabem sabem muitas vezes fazer. como É agir, né? gritante, né? Sendo É. que no Brasil a gente já tá tão acostumado. Tipo, No é triste, Brasil. né? Mas que a gente É tem. triste a gente demais, sabe cara. como- A gente liga a televisão no Brasil e Não, se você só fica ali notícia é só ruim. notícia ruim. É. E eu sinto também que aqui tá piorando. Tá. Pelo menos em Barcelona, tá piorando, porque meus sogros, por exemplo, eles vêm falando, porque eles vivem aqui a vida inteira, né? Então eles sempre falam, nossa, tá pior, tá pior. Eles já foram furtados também dentro, tipo, não estavam no carro, mas conseguiram abrir o carro e pegar as coisas, lembra? Pegaram as coisas deles e eles nunca tinham visto isso, sabe, antes. Então, realmente, eu acho que tá pior e as pessoas estão percebendo. E, né, e eu acho que é um ponto de atenção também. Até É. pra gente que mora aqui e as pessoas vêm achando que é mil maravilhas, a Europa não acontece nada. Não, Acontece também. Acontece. É diferente, né? é diferente, Igual- mas acontece. Um outro caso também que é interessante a gente comentar, né? Mas falando de Ocupa, não deixa de ser falta de segurança, né? É, A gente escuta, Ocupa, só pra dar um contexto pra quem nunca escutou. Uhum. Mas acontece muito de. Gente, se vocês souberem me ajudar a Te explicar. Mas basicamente tem apartamentos, casas que estão sem pessoas e entra. Tem isso no Brasil também? Como que é o nome, meu Deus? Sem terra? Sem teto? Sem terra. É ocupação ilegal, né? Mas aqui são ocupas é que eles chamam ocupa, só que é diferente. No Brasil, isso não é algo tão recorrente igual aqui. Aqui é uma coisa normal. Você viaja, você tá correndo o risco da pessoa entrar na sua casa. E o problema é que tem um prazo, né, pra você acionar a polícia. Depois desse prazo, eu acho que é o quê? Porque isso que eu ia falar. Aqui é recorrente por causa da lei. Sim. A lei, ela não permite que você tire alguém da sua casa depois de 72 horas. São 72 horas, Isso. né? Se a pessoa estiver lá por 72 horas e comprovar, tipo, tem Se tiver vários alguma jeitos. carta, alguma Carta coisa no nome dela. Isso é fácil aqui. É só fazer um pedido, tipo, no iFood daqui, que é o Globo. Isso eles aceitam? como- Aceitam. 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 E Já, É um já é o absurdo nome. Isso. É tanto que o pessoal reclama muito daqui por causa da lei mesmo, porque a lei meio que protege essas pessoas. Então, Exato. Que a imobiliária e nem a polícia não pode fazer nada. É. Então, por isso que aqui é tão recorrente desse perigo, né? Né? Que no Brasil, se alguém entra na sua casa, você chama a polícia E acabou, e aí acabou. e acabou, E tipo, aqui não, eles não podem fazer absolutamente nada. Eu lembro de quando eu fui pro Brasil no ano passado, eu lembro de chegar um dia no apartamento, no meu prédio, tinham duas vizinhas, assim, na parte de baixo, conversando, e elas, você mora aqui também? Eu falei, sim. Elas, olha, fica atenta, porque entraram dois garotos aqui no prédio, e é fácil de entrar, porque não tem porteiro, muitas vezes os caras começam a interfonar, é carteiro. E abrem, entendeu? E aí entra uma galera, e elas comentaram que entraram dois rapazes, assim, na madrugada, no apartamento, e eles colocavam, gente, sabe cartãozinho, assim, de visita? Eles colocavam um cartão de visita entre a porta. Então, o que eles faziam? Eles voltavam no dia seguinte, e a porta que estivesse com o cartão ainda... Quer eles dizer que não sabiam tinha que ninguém. Não tinha gente. Nossa, E como eles fazem agosto é um mês vazio, né? Que Muita todo gente mundo vai de viaja com férias. calor. É o mês que acontece mais esse tipo de situação. Então, elas viraram pra mim e falaram, olha, fica atenta, que estão fazendo muito isso e é justamente pra ocupar. E era bem na época que eu tava pra ir pro Brasil. Eu fiquei tão desesperada que eu até acionei o serviço de... Fazendo propaganda, né? Segurança. Segurança, né? Que você vai e aí eles colocam o alarme. Uhum. Então... De movimento, né, amiga? Alarme, exato. Aí colocam na porta, nas janelas e tudo mais. Então, qualquer movimento ali já aciona um barulho bizarro, já aciona a polícia e não sei o quê. E aí você consegue ser notificado
no tempo correto pra não dar o tempo da polícia não poder fazer nada. Então, é um serviço que você tem e tá ficando muito comum, infelizmente. Felizmente. Aqui, principalmente em Barcelona, por isso, né? Nossa, sim. Esse dos Ocupas tem vários prédios no meio da cidade mesmo, é nada isolado, assim, não, tipo assim, fora da cidade, entre as casas. E várias pessoas que estão no mesmo prédio depois acabam tendo que tomar medidas, se mudar, porque, por exemplo, se você mora num prédio que tem Ocupa, a grande chance deles tentarem ocupar seu apartamento em outro momento também, então... Sim. Perdão. Não, eu ia falar que aqui tem que ter muita atenção e, por exemplo, isso é uma coisa que não é distante da gente, sabe? Isso que eu queria falar, que pode acontecer com qualquer um. E, por exemplo, com meu sogro já aconteceu uma vez. Aí você fica muito sem saber o que fazer, O sabe? que aconteceu, amiga? Ocupa. No Brasil isso? Não, amiga, aqui. Ah, Já entraram. meu Deus! Já entraram num apartamento que eles têm de aluguel. Uhum. Entraram lá e ele não pôde fazer nada. E aí você fica à mercê, assim, do que fazer, né? E aí tem umas empresas que são pra tirar a Ocupa, mas elas não são legalizadas, sabe? Elas não são meio que dentro da lei, Sim. essas empresas. Porque se fosse dentro da lei, tava proibido. Não podia agir. Porque você não pode agir, entendeu? Então você tem que contratar essas empresas que Mas não o que eles são na lei. fazem? Eles tentam negociar com o Tentam ocupante? negociar, tem um tanto de coisa, um tanto de... Gente, que brutalidade. Tem casos que até os próprios vizinhos tentam tirar a força também, quando a comunidade ajuda, tipo, sabe? você faz um inferno na vida do Ocupa, entendeu? Entendi. Desliga a luz, desliga a água, corta tudo, aí até fica insuportável pra pessoa ali, sabe? Gente, é muita maluquice, né? E é uma coisa próxima, assim, realmente, né? Mas é interessante a gente falar dos sistemas, porque é isso. A gente, quando vê de fora, nossa, né? A síndrome do vira-lata, né? Ou do outro país sempre melhor, a gente sempre coloca o Brasil como, meu Deus. A gente se sente muito mais segura aqui, mas a moral da história não é também 100%. Eu acho que esse fator da gente vir de um lugar em que a gente cresceu construindo essa carcaça, esse senso de alerta, por um lado, ajuda muito também a ficar mais tranquilo. Eu acho que a gente aprende a encontrar um equilíbrio entre estar em alerta 24/7 E usar alerta em momentos necessários. Exato. Realmente. E estar alerta em momentos que são necessários, né? E eu queria contar o meu outro caso também, do quase furto. Eu teve esse do furto, né, que aconteceu no caso. Esse do segundo furto, gente, é um caso que hoje em dia eu dou muita risada. Não, eu dei tanta risada quando você contou. Eu não sabia que você não sabia. Você sabia, né? Você me contou isso Eu no acho que evento, no evento passado do Pod. Aham. Eu acho. Eu acho que você não sabe, não, senão você ia estar Eu acho rindo que já. você É o da sabe. faquinha. É o da faquinha. Eu Mas sei. você sabe a história de como que ela salvou o celular? Não sei se eu lembro. Conta aí, amiga. Tá. Tava assim, eu e minha amiga, a gente foi pra balada, minhas amigas, a gente foi pra balada e tal. Nessa época, eu morava perto da Plaza de Espanha, que é perto da estação de Santos. E a gente queria muito ir no McDonald's depois da balada. Então, a gente viu o primeiro McDonald's que abria e que era mais perto de casa, e era o da estação de Santos. A gente falou, bom, vamos andando pra casa da balada. Aí a gente chega lá chega no Mac e já come, porque o Mac já vai abrir. Tranquilo, chegamos na estação de Santos. A estação de Santos é uma estação de trem e de ônibus que, tipo assim, não é muito bem visada ao redor, né? Ainda mais de madrugada. Ainda mais de madrugada às 6 da manhã. É que ela é enorme, né, essa estação, justamente por ter os trens. Tem gente como é que que fala? dorme. Interregional? De cidade, de todo lugar aqui da Espanha, conecta tudo, vai pra outros países também, enfim. Aí tem um monte de gente mal encarada lá, né? Tipo, igual a estação de trem de ônibus do Brasil. Você não vai ficar indo nesses lugares no Brasil. Então, por que a gente ia aqui na Europa? A gente só foi pra comer McDonald's, mas enfim. Aí a gente foi lá, tal, comendo. Aí a gente falou, é tão perto de casa, tipo, era, sei lá, uns 15 minutos andando da minha casa. Vamos andando. Tá bom. Só que daí a gente foi por um caminho que passava por uma praça que eu nunca passei antes. Mesmo sendo perto da minha casa, eu nunca passei nesse lugar antes. E era, tipo, meio que por baixo, assim. Então, era uma ideia que era muito merda. Você já via que, tipo, era um lugar escuro. Um lugar que eu nunca passei antes na vida. E que eu ia passar às 6 da manhã a primeira vez. Mais ou menos bêbada com a minha amiga. Ai, não. Aí eu falei... Né, falei nada, né? Eu falei, vamos. Mas já tava com um negocinho aceso na sua cabeça, né? Tipo, estranho, mas vamos. Tipo, a gente tava meio bêbada ainda. E também eu pensei, ai, não vai dar nada, sabe? Aí nisso tava eu e minha amiga andando e a gente tava arrumada, né, da balada, meio destruída já pós-balada, mas ainda nada. Eu tava com uma bolsinha de brilho da Zara, uma bolsinha lateral assim, e tinha uma corrente, né, a bolsa. E era uma bolsinha linda, cheia de brilho, então chamava atenção mesmo. Outra ideia ruim. E aí a gente tava passando por esse lugar e aí começou a vir 2 meninos na nossa frente, assim, mas eram 2 meninos, não eram 2 homens, porque se fosse homem...
eu lembraria de uma figura maior, assim. Mas eles eram duas pessoas, 2 meninos, assim, 2 homenzinhos. Pivete, famoso pivete. Exato, sabe? Tipo assim, malandrinho. Ai. E aí, nisso, eles estavam vindo, e eu tenho o costume de andar com o celular na mão, igual eu tinha falado. E quando eu tô chegando perto da minha casa, isso é um costume que eu tenho no Brasil também, eu tenho o costume de andar com o celular com a chave na mão. Porque no Brasil, você não chega na porta da sua casa e fica esperando, procurando na sua bolsa a chave. Isso já é Chega outra coisa. Entra, você já chega e entra. Então aqui na Europa eu faço assim, eu chego e entro também. Não vou ficar lá Dando buscando bobeira. chave, entendeu? Coisando coisa. Aí eu já tava com a chave e o celular na mão, porque eu ia chegar em casa, né? Aí eu tava ali e tal, eles vieram na nossa direção. Minha amiga falou, Manu, eles estão vindo, tipo, na nossa direção. E eu pensei, ai, meu Deus. Eu pensei, ai, eles estão vindo na nossa direção porque é o único caminho que tem, né? Eu falei, não vai dar nada. Vamos indo. E aí eles vindo na nossa direção e minha amiga, tipo, Manu e tal, eu não lembro do jeito que ela falou. E aí eu acabei indo um pouco na frente e ela um pouco atrás, assim. E aí nisso eles vieram pra tentar roubar mesmo, sabe? E eles vieram com uma faquinha. Tipo, uma faquinha assim. Tipo de passar manteiga. Desses- Canivete. É. Passar manteiga e canivete. Aquelas É um pouquinho facas sem diferente, corte. eu Era acho. pra mostrar o tamanho da faquinha, Aham. Ah, entendeu? tá. Mas eu não tenho imagem da faquinha na minha cabeça. Eu sei que era uma faca muito pequena, porque eles fizeram assim. E eles Igual tentaram... eu lembrei do meme do gatinho. Não, Com a faquinha assim. É do pintinho. assim. É bonitinho. Na minha cabeça, na hora... Gente, o que eu tô contando aqui, não repitam em nenhum lugar. Tudo que eu fiz meio bêbada, com reflexo automático, coisas que eu não imaginei que eu ia ter essa atitude também. Então, não repitam em casa ou na rua. E aí, nisso, eles tentaram vir com a faquinha. E, tipo, claro, se alguém tenta te ameaçar, você tem que dar tudo que você tem. Você não tem que reagir. Sim. Só que eu, na hora, não pensei. E eles tentaram puxar meu celular. Só que o meu celular tava na minha mão e minha chave aqui, minha bolsinha aqui. Eles tentaram puxar meu celular e eu fiz assim. Só que eles eram tão Eu não pequenos. lembrava dessa história. Eles eram tão pequenos. E eu tenho... Você tá de sacanagem. Eles não conseguiam alcançar, velho. Eu salvo o celular porque eu tenho 1,81, né? Você tá de sacanagem que isso aconteceu. Eu sério. não lembrava dessa parte da história. Muito bom. É sério, eu fiz assim com o celular e eles não conseguiam Eu alcançar. fiquei Eles imaginando o tentaram- povo pulando assim. Mano, é que eu não tenho. Eu não lembro como que foi o momento. Mas eu Mano, sei que louca. eles Muito tentaram. bom. E ela assim, ó. Eu, assim, o celular. Eu quero com a faquinha. o Manuela. celular, chave na mão e os caras tentando pegar o celular, só que eles eram muito pequenos. E aí, nisso, eles com a faquinha ainda e minha amiga atrás, vendo tudo, porque eles vieram em mim, Quem que era? Era a Tuca? a Jaque. Ah, Não, depois eu vou pedir a Jaque pra ela contar essa história na versão dela. E ela assustada, né? A Jaque, assim, chocada. E aí, nisso, eles pegaram e arrancaram minha bolsinha de mim, porque como a minha bolsinha é a tinha corrente. uma alça de corrente, era fácil de fazer assim e estourar. Uhum. E aí eles saíram correndo com a minha bolsinha. O que eles conseguiram? A minha bolsa, que era linda, que não vende mais na Zara, eu tentei encontrar outra depois. Não acredito. Não vende, e na minha bolsa tinha um gloss, um pente de cabelo e uma mini carteira com só o essencial, que era o passe do busão, algum cartão de crédito que eu bloqueei, não tinha dinheiro nenhum, porque eu pago tudo no celular. E é isso, e minha chave, graças a Deus, na hora que eles me roubaram, Nossa, chave, meu Deus, na hora que velho. eles me roubaram, minha amiga falou, Manu, como é que a gente entra em casa? Eu falei, tá tudo aqui, meu celular. Tá na minha mão. Aí nisso eles Ai, gente. puxaram, foram correndo, assim. E tudo isso que eu tô contando agora foi Foi muito rápido. 10 segundos. Foi, tipo, eles pulando, eu com o celular, eles puxando. Tipo, foi tudo muito rápido. Eu não sei, entendeu? Eu não esperava dessa reação. E aí nisso eu fiquei chocada, assim. Eu, na hora, fiquei paralisada depois que eles correram. Porque eles puxaram minha bolsinha e saíram correndo. Eles também eram meio bobinhos, né? Igual eu falei, eles eram meio crianças, não sei quantos anos eles tinham. E minha amiga só virou, olhou pra mim e falou assim, Manu, corre! Eu falei, é verdade, né? Aí a gente foi correndo ainda pra casa, que era perto. Manu, corre! Chegamos. Imagina a cena disso, por favor. Não, gente. Não, chegamos em casa, aí as duas olhando assim uma pra outra, tipo. Assustadíssima, o que aconteceu? anos. Aí a gente ainda contando, mandando áudio, gravando vídeo em casa pra contar pros nossos amigos e tal, mas era isso. Então, tipo, pô, graças a Deus eles eram moleques e não sabiam roubar, por isso que deu certo. O negócio da altura foi muito bom, cara. Eu acho que foi uma das coisas da minha vida que a minha altura mais me serviu. Porque eu não imaginava passar por isso na vida. E aí depois eu só tive trampo de comprar a bolsinha de novo, porque eu não achei outra, né? E fazer meus documentos, ou seja, eles não conseguiram ganhar nada, porque nem a bolsa Nossa, iam que poder bom, vender, Manu. porque eles quebraram ela. É, e também. Enfim. Ou seja, eles ganharam um gloss. Era um gloss E e o um pente pente. de E um pente cabelo. no cabelo. Espero que eles façam bom uso. Tenham feito bom uso, né? Mas tudo isso pra contar que eu
fiz uma cagada, né? Tipo, várias coisas que você pensa, não vou passar por aqui, é esse horário, tipo, sabe? Várias coisas. Não, É. essas coisinhas. E a mostrar gente- também que aqui você não tá 100% a salvo. De ir pra Santos, de madrugada, que não vai soltar. acontecer nada, entendeu? É uma região de Barcelona que eu já não iria, tipo, no dia a É. dia, durante o dia, já é uma região mal encarada, à noite muito mais. Por exemplo, aqui em Barcelona também, o Raval e o Gótico, o bairro Gótico, que é um bairro super turístico, tem muito roubo. Inclusive, teve até um vídeo viralizado ano passado de um Dos brasileiro brasileiros do jiu-jitsu, né? que o do jiu-jitsu, Jiu-jitsu. Como é que fala, Manu? Essa luta. Essa luta aí. Mas teve esse caso mesmo, que eles até viralizaram na internet, Foi. porque eles derrubaram os caras e seguraram até a polícia chegar. É. Não, louco. Eu tenho a sensação de que eu vi esses meninos quando a gente tava indo pra. Essa Vocês fala também mesmo. gravar o pod, né? Né? No ano passado. Doideira. Pode ser. Porque a gente gravava ali no Borne, era a muito gente perto. sempre passava lá à noite também, E dava às 3 medo. com E medo. eu lembro que passaram uns dois falando em português e até tentaram falar com a gente, brasileira. Pode E ser a que gente sejam é. eles mesmo. Não sabemos, não vamos saber, né? Mas loucura. E isso do Borne e do Gótico, muito turista é roubado aqui em Barcelona, no Gótico, no bairro Gótico, porque eles vêm, são turistas e ficam, tipo, admirados, tirando foto, pipopopó. Aí o Dando povo bobeira. roubou, né? Estão mais de bobeira ali, né? Então, mais de bobeira, e o pessoal que tá ali já tá avisado também pra roubar. Mas eu queria tocar num tema também que eu acho que, assim, até com muito cuidado, né, pra gente falar, porque também somos imigrantes, mas eu acho que tudo que é muito diferente acaba causando medo e a mídia acaba amplificando ainda mais isso. E a culpa muitas vezes vem do turismo, vem de quem é de fora. E aí eu queria ver um pouquinho qual que é a opinião de vocês um pouco sobre esse tema. Como que vocês se enxergam nesse meio e como que vocês cuidam pra não misturar as coisas. Então, eu acho delicado esse tema também, mas eu acho que uma coisa que não se pode fazer é generalizar os grupos, sabe? Não é porque uma coisa aconteceu que é o grupo inteiro, entendeu? Que são todos os imigrantes. Pode ter acontecido uma situação ali isolada, que foi, tá, roubado por uma pessoa que não é daqui. Sim, mas também pessoas daqui roubam, sabe? É esse o ponto que eu acho que a gente tem que ver, que não se pode generalizar grupos, sabe? Eu acho que ainda mais quando a gente fala de Barcelona, né? Que é uma cidade tão Multicultural. multicultural, a gente acaba encontrando num só espaço muita gente de culturas diferentes, de religiões diferentes. E você acaba criando estereótipos e a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, a gente também é migrante, né? É, isso é verdade. Eu concordo, eu não acho que dá pra generalizar nunca, né? Em nenhum caso, assim. Mas também acaba assim, tipo, eu acho que não dá pra gente ignorar o fato de que acaba tendo. Você tem mais pessoas, você tem mais turismo, você acaba tendo mais diversificações de tudo e acaba tendo mais violência ou mais coisas relacionadas a como eu posso dizer? Violência mesmo, Violência. falta de segurança. Uhum. Porque você acaba reunindo muitos grupos diferentes, muitas pessoas diferentes em um lugar só, tipo, acaba misturando muitas coisas. Então eu vejo que sim, só que eu acho isso muito ruim por um lado, porque, tipo, eu acho que isso é um fato, acontece, está diretamente relacionado, só que eu acho isso muito ruim também, porque isso instiga muito mais, por exemplo, nos espanhóis daqui a serem contra a imigração por causa desse fato, sabe? Acabam, eu sinto que acabam colocando um peso ainda maior Aham. No da que é de culpa verdade, né? sim, mas na imigração. É. Eu acho que justamente a diferença que acaba tendo, né? Pessoas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, a gente não conhece muito o lado do outro. E aí acaba causando desconfortos por todas essas diferenças. E a mídia acaba colocando essas diferenças com medo. Porque a gente tem medo, porque a gente não sabe o que esperar do outro lado. Não é familiar pra gente. Sim. Então, esses desconfortos vão crescendo e a mídia vai criando histórias. E, tipo, uma coisa que aconteceu uma vez, repetem ou colocam ainda mais terror numa coisa que era... Não tirando o peso da coisa, Sim, mas sim. tipo, foi um furto. Não, porque aconteceu isso, não sei o quê. E o fulano de tal nacionalidade que fez isso. Tem um preconceito... Vou falar, tipo, tem um preconceito tem. bizarro aqui em Barcelona com os mouros, né? Que são muçulmanos, enfim. Como todos os imigrantes também, né, amiga? Todos como os brasileiros. imigrantes, mas tô falando, é muito forte. forte. Sim. E aí você acaba E generalizando. Moro, só pra quem não sabe, são as pessoas que vieram do Marrocos, porque muita gente não conhece muito esse termo no Brasil. Então, Moro são
marroquinos. E não só, né? Latinos sofrem muito preconceito. Igual como que eles falam? Sudacas. Os sudacas, sul-americanos. Não, Tipo assim, todo imigrante aqui sofre muito preconceito. E eu acho isso um ponto muito legal da gente tocar, porque, inclusive, essa semana, uma ouvinte, né, do pod, ela mandou pra gente eu não sei se vocês viram, foi até eu que respondi. eu vi. Eu que respondi. Acho que é Thaís? Não sei se ela queria que falasse, mas ela mandou pra gente porque ela vem pra cá e ela queria saber como que tá essa situação aqui, pro lado também, porque a gente se sente em perigo por ser imigrante. Uhum. Porque tem tanto ódio, então falando um pouquinho desse outro lado, sabe? Da segurança pro imigrante aqui. Como é que tá o ódio em relação a gente, se a gente se sente tranquila, o que a gente faz, se alguém já passou por algo, né? Então, tocar um pouquinho nesse ponto também. Eu acho que a gente tem o nosso privilégio, né? Em vários términos aqui. Eu, particularmente, nunca tive um caso de, meu Deus, sofri um preconceito aqui. Nunca passei por situação similar aqui na Europa. Mas se nota muito. Por exemplo, tem muitos bairros que você vê a galera sendo mais rude. Quando, por exemplo, quando eu cheguei a trabalhar num restaurante por uma época aqui. E eu lembro de eu chegar pra atender uma pessoa e eu não falei catalão. E, meu Deus, aquilo foi... Não sei o que você tá fazendo aqui, então. Quase um insulto, né? Quase um insulto. Mas assim, de novo, tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba sendo muito delicado. Porque também não dá pra generalizar o outro lado também. Eu acho que todo espanhol e nem todo catalão que Exato. pensa assim, né? Nem todos, nem né? todos. Eu acho que essa frase resume muito. Mas assim, de um lado você encontra pessoas locais que querem preservar a própria língua, querem preservar a própria cultura, e do outro você vê imigrantes buscando melhoras de qualidade de vida, ou simplesmente escolheu ter uma experiência diferente do seu próprio país. E são culturas muito diferentes, são opiniões muito diferentes, e todo mundo quer manter o seu lado. Tipo, a gente vem pra cá, a gente quer comer comida brasileira. A gente quer falar português. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem lado certo. Não tem muito lado errado também. Então, acaba sendo essa coisa de a mídia tentando puxar um vilão da história e trazendo um herói da história, entendeu? Então, eu não gosto nem de falar muito, porque é muito delicado mesmo o tema. É delicado, mas eu acho importante a gente deixar claro aqui que existe sim, sabe? Sim. Por exemplo, eu sei, a gente é muito privilegiada, mulheres brancas, né? Então, a gente sabe dos nossos privilégios aqui, mas voltando para essa parte do imigrante aqui, a gente vê e a gente sente muito isso na pele com todos os episódios, inclusive que a gente já foi falando de exemplos, que a gente já aconteceu com a gente no trabalho, a gente escutando, isso sim. sabe? Isso são tipos de preconceito, sabe? Sim. Então, só respondendo também para nossa ouvinte que tava Querida, muito obrigada pelo comentário. Tava curiosa com isso, né? Que tem sim, que existe, mas também que não é um perigo velado ali pra você. Não. Você tem que ficar atenta, claro, com as coisas que você fala, pra quem você fala. Não é que tá tudo liberado 100%, E né? não se rebaixar, né, Ju? Eu vi um vídeo hoje de uma brasileira que ela mora em Madrid. E ela falava muito do ambiente de trabalho, que ela parava de, por exemplo, de se desculpar pelo sotaque dela, ou por não saber exatamente falar a própria língua. Então, assim, a gente tem que saber o nosso lugar, saber nos posicionar também, quanto a tudo, estar atenta, saber por onde andar, saber com quem estar, o que falar. É um pouco dessa coisa de tato, de entender o ambiente e as pessoas com quem você está convivendo. Porque no fim é isso. É o mesmo espaço, você está convivendo com pessoas muito diferentes de você, pessoas muito similares a você também, apesar das diferenças, mas é muito bonito isso também ao mesmo tempo. E tentar focar na beleza disso tudo. Eu, por exemplo, além da segurança, que foi a minha prioridade máxima para escolher estar aqui hoje, que né, não tem sido um caminho dos mais fáceis, mas assim, me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje e poder compartilhar essas histórias com vocês. Nossa, eu perdi o fio do que eu tava falando. Mas é basicamente isso, é você saber, claro, além da segurança, saber o bonito que é essa diversificação, de saber apreciar esse contato com pessoas diferentes, de realidades diferentes. Você tá diferentes. aprendendo ele também, né? Uma coisa assim, igual a gente falou, nossa, quando eu cheguei aqui em Barcelona,
A Flávia me falou que ia voltar andando. Isso te chocou, porque não Aham. era parte da tua realidade. Não. Você quebrou uma barreira enorme. Hoje é sua realidade, hoje isso faz parte da sua realidade. Uhum. Você saiu da sua caixinha. Uhum. E pra isso exige coragem também. De você sair lá de BH e vir pra cá, Uhum. é muito incrível. Essa é a parte legal, assim, né? Da diversificação e de você estar num ambiente de múltiplas culturas, de você querer. Mas não é todo mundo, amiga, que, né, tá disposto a querer entender e tá disposto a ser empático, de se colocar ali no Vem um lugar do outro. preconceito. É. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter sempre na sociedade, né? É impossível a gente chegar num momento em que vai estar os dois lados de acordo com tudo em relação à imigração, à segurança e a todos os temas do Que é uma mundo. coisa que a Amanda falou também um pouquinho antes, que a diferença assusta. A diferença assusta e a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre tento voltar e é importante a gente dialogar isso entre claro. grupos de amigos, com pessoas. A gente tem que quebrar, porque a gente tem preconceito. Todo mundo aqui tem preconceito. E a Sim. gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que falar, botar esse tema na mesa. Uhum. Pra desconstruir, entendeu? Exato. Uhum. Porque muitas das vezes, igual teve uma situação no nosso grupo de amigas que a gente começou. Vou contar esse caso, porque é um sei caso já interessante. que você vai esse. falar. Ah, tá. Não vou dar tanto detalhe, nem falar nomes, mas rolou uma situação num grupo nosso de amigas daqui, também, todas brasileiras, mas cada uma de um estado. É muito legal o quão diverso é o grupo. E aí começou um diálogo falando sobre uma determinada nacionalidade. Nossa, eu não gosto dessa religião, porque essa galera é isso, é aquilo. E começou a fazer, como é que fala? Generalizar. todo Fazer mundo. generalizações incabíveis, sabe? E aí a gente começou a trazer a pauta, né? De onde veio isso? Veio de onde? Veio da mídia? Ah, mas é que eu vejo isso aqui. Por que Tem que você tomar muito enxerga essa cuidado. pessoa como perigosa, né? De onde que você tomou essa conclusão? Ah, não, mas eu vi isso, cada vez que eu vejo essas coisas acontecendo, essas situações, eu começo a ter mais preconceito mesmo. E aí aparece um brasileiro. Apareceu o Bolsonaro, bom, pronto. Todo brasileiro Dando exemplo aqui, eu vou causar um monte agora que eu falei isso, né? Não, Que mas- merda. Mas voltando ao negócio da segurança, eu acho que tá muito ligado com a imigração. Infelizmente ou felizmente, tipo, acho que sempre vai estar também, sabe? Eu acho que nunca vai ser um tema 100% resolvido. E é da sociedade a gente tentar ser melhor entre nós, entre os amigos e tudo. Mas, ao mesmo tempo, tentar também nunca estar 100% desligado, que é o que a gente tinha falado. A gente nunca vai estar, acho que, 100% seguro nem no Brasil nem em nenhum outro lugar do mundo. Sim. É. E eu acho que também, pra fechar, um pouquinho até do que a Amanda tava falando, é em questão dessa generalização. Sabe? Se você generaliza uma religião, se você generaliza uma cultura, as pessoas podem começar a fazer isso com você. mas é que entendeu? abre- Você é imigrante. Você abre essa porta. Uhum. É igual Você que a galera tá fazendo fala, né? igual. Quando você aponta um dedo pra uma pessoa, cuidado, porque Tem todos vários os apontando. outros estão voltados pra você. Então, assim, a gente tem que tomar muito com esse cuidado. De novo, somos imigrantes também. Também. Então, agir com consciência, Agir com consciência. saber onde você está, né? É. E E essas grandes cidades, a gente tá falando tanto de imigração agora também, né? Barcelona é um grande polo de imigração, e aí está relacionado com a segurança, e acontece muito em outras cidades, tipo, por exemplo, Paris, que eu acho que é o maior exemplo. Cidades assim. grandes, eu acho. As né? A cidades maioria grandes, das Paris, cidades Londres. O que acontece muito, uma coisa que eu queria comentar, que a gente não tinha falado tanto, eu até falei do exemplo da menina, mas eu queria deixar isso também, que eu percebi de diferença em relação ao Brasil, que no Brasil a gente tem muito mais arma, né? E aqui o pessoal usa muito faca, então aqui tem muitos casos de esfaqueamento. Tipo assim, essa última semana em Barcelona eu tinha visto 3 casos de esfaqueamento. Que absurdo. E em Londres, Londres e Reino Unido vive tendo casos de esfaqueamento. Porque eu acho que as pessoas talvez tenham uma certa dificuldade de acessar a armas. Sim. Igual não tem nos Estados Unidos, é livre, né? Estados Unidos. E aí no Brasil, e aqui não, né? Então aqui eles têm que comprar faca, essas coisas. Então aqui tem muitos desses casos. E no Brasil isso era uma coisa muito longe pra gente. Tipo assim, nossa, uma pessoa ser esfaqueada até a morte, sei lá. Tipo, acontece. Acontece. A gente já viu o caso, inclusive, recente esse ano, que aconteceu com a menina lá. Mas, tipo, aqui eu acho que isso acontece muito. Então é uma coisa pra, tipo, se estar alerta. E isso dos pickpockets é real. E, cara, eu acho que a cidade da Europa que eu mais tive medo quando eu fui de andar à noite sozinha foi Paris. Paris, né? A galera Eu fala me senti mesmo. muito insegura em Paris. Tava com uma amiga minha, um cara ficou encarando a gente horrores no metrô. Tanto que eu até, tipo assim, falei em voz alta, falei pra ele em inglês, tipo, what the fuck? Tipo, why are you looking at? Tipo, comecei a falar em voz alta, assim, pro povo ouvir. O povo do meu lado nem tinha assim pra mim também.
E só uma coisa, né? Não é que a gente tá querendo assustar vocês e, nossa, porque Europa. Não, Mas é pra conscientizar, porque, de novo, a gente tem muito essa ideia de que, nossa, nos outros. Só o Brasil acontece certos tipos de coisa. E não é. Você tem que estar atento em qualquer. Independente do lugar que você estiver, você tem que estar atento. Eu e a Di, a gente Exato. falou a mesma coisa quando a gente tava falando sobre o podcast, que é, você não tá na Disney. Exato, gente. Mas assim, é o que eu falei no começo do episódio. Pra mim e pra vocês, que a gente vivia no Brasil antes, é uma diferença Muito exorbitante, grande. Sim, sabe? sim. Então, eu queria, só pra finalizar aqui, trazer esse ponto, o que que mudou pra você, na sua personalidade, essa segurança a mais, sabe? Uhum. Quem você é agora e o que que te trouxe. Eu acho que, igual a gente falou, e aí voltando, falando minha experiência Amanda, eu sentia que eu gastava muita energia com esse estado de alerta, assim. Uhum. Então, por exemplo, nesses rituais, meu pai tinha os rituais dele, de segurança também, não sei o quê. E faz isso, e faz aquilo. Eu acho que quando eu soltei essa amarra, sobrou tempo Legal. pra eu botar minha atenção em outras coisas que antes eu não parava pra fazer, Legal. sabe? Uhum. E não é que eu deixei de fazer 100% todas essas coisas, porque eu acho, igual a minha amiga, né, a estrangeira que eu comentou, nossa, para de ficar encarando as pessoas. Tem coisas que vai ficar, né, gente, porque acaba fazendo parte. É. Eu acho que a gente, como mulher, ainda mais, a gente aprende, a gente cria um instinto desde pequenas a estar nesse senso de alerta, uma olhando pela outra, ter a localização da amiga Uhum. no celular, pedir pra avisar quando chegar em casa. A gente tem essas coisas e algumas coisas se mantêm. A gente tem isso até hoje. Eu tenho a localização das meninas no meu celular hoje também. Uhum. Mesmo morando aqui na Europa, né? Então, assim, eu não sei se vocês viram um caso muito recente agora também de uma aeromoça que no avião entra uma mulher e logo atrás dela um homem. E o cara tá gravando no celular dele. E a aeromoça percebeu que no celular ele tava filmando a mulher da frente. E aí ela já atenta, já olhou e falou assim, vocês estão juntos? Ele, não, a gente tá junto, né? Uma Tipo, era um defendendo casal. a outra ali, né? Mas ela já, assim, ciente. Então, assim, por um lado, eu acho muito bonito que a gente tem essa coisa de uma olhando pela outra, mesmo que silenciosa, não tem aquela comunicação em voz alta, mas a gente ainda segue olhando uma pela outra. Mas, enfim, eu acho que abriu muito espaço, respondendo essa pergunta, dei uma devagada aqui, desculpa. Mas eu acho que abriu muito espaço pra eu descobrir um outro lado meu, que eu gastava com essas Legal. preocupações diárias, né? Legal. Eu acho Com isso vocês. muito interessante também, da gente comentar o fato de ser mulheres também, porque a gente já cresce com isso. Pra gente é muito mais difícil sair sozinha do que pros homens, então todo mundo sabe disso. A gente já falou também muito isso no episódio das mulheres que a gente gravou, tudo. Mas pra mim o que mudou muito foi medos inconscientes, sabe? Por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu tinha medo de tudo, gente. Tipo assim, eu era uma pessoa constante de medo. Tipo assim, eu pensava 3 vezes antes de sair de casa pra uma coisa que eu queria muito fazer, sabe? Tipo, isso pode acontecer. Tipo, essa ansiedade de pensar em 1000 possibilidades que Mil podiam coisas acontecer. antes, né? Então, isso, eu me sinto aqui uma pessoa mais relaxada enquanto a isso, de querer fazer o que eu... poder fazer o que eu quero, sem Liberdade, pensar 1000 né, Ju? vezes antes. Tem até quando a Jojo gravava Jojo, vídeos. eu amo Eu nem ela. sei se é assim que fala. Mas ela gravava vídeos e ela falava muito sobre esses medos. Tipo assim, medo de tubarão branco. Nossa, que medo, morro de medo. Gente, você nunca viu um tubarão branco. Tipo assim, sabe sobre isso? Sim. Eu era assim. Não com tubarão branco, mas, por exemplo, Deixava de viver coisas. deixava de com ver receio coisas de- com medo que coisas que nunca aconteceram comigo. Tipo, no Brasil nunca aconteceu nada comigo, nem com a minha família, graças a Deus. Mas, tipo assim, eu tô muito medrosa. E medos inconscientes. Então, vim pra cá me abriu muito esse A caminho, cabeça assim, também, e a né? cabeça de, tipo, calma. É. Vai viver também um pouco, sabe? Para de ter tanto medo. Eu acho que eu mudei um pouco de personalidade mesmo. É Não, o com famoso certeza. vai com medo Vai com medo mesmo. Até quando eu volto pro Brasil também, eu sinto grande diferença, porque quando eu fico na casa dos meus pais, que tem conforto e tal, eu acabo deixando de fazer muitas coisas, porque tem que tudo ir a pé, ou então tem que ir de Uber, ou é tudo complicado. E eu acho que aqui essa questão da segurança também torna as coisas um pouco mais fácil, porque torna tudo mais acessível, então eu sinto que eu posso fazer tudo. Eu sinto que aqui eu sou uma pessoa que eu tenho uma liberdade incrível
Simplesmente porque eu posso andar na rua sozinha, sem me preocupar tanto. Eu posso voltar tarde, eu posso fazer o que eu quiser, eu arranjo um jeito. Até esqueci, às vezes, tipo... e as coisas aqui parecem tão integradas e parece que você é tão livre. E eu acho que a segurança dá tanta essa sensação de liberdade que às vezes eu esqueci até que eu mudava de país, por exemplo, quando eu tava viajando. E minha amiga... E aí eu lembro que eu comprei uma passagem pro Brasil uma vez e eu falei, nossa, faz tempo que eu não viajo pra fora do país. Ela falou, Manu, você sabe que a Europa é viagem internacional, né? Mesmo você não deu na Europa. Eu falei, nossa, é verdade. Mas é que eu me sinto tão livre, tão confortável... Que não nota. Que eu esquecia até desses limites, assim, sabe? Eu lembro que quando nós fizemos, né, a entrevista com a Bia, a gente comentou, eu acho que a palavra, além de liberdade, que encaixa muito aqui, é autonomia. E faz total sentido com o que vocês estão falando de experiências e do meu lado também, sabe? Esse ir e vir tranquilas, independente da hora, independente de com quem a gente tá, se a gente tá acompanhada de um homem ou não. Ou não. Porque isso, pra mim, eu lembro que meu pai, ele ficava tranquilo quando eu falava assim, eu tenho um melhor amigo que é o Bruno. Meu pai, a primeira pergunta que meu pai fazia, quando eu falava pra ele que eu ia sair, Bruno, vai? Eu, vai, pai. Então tá bom. Mas não era porque não tinha confiança em mim ou algo do tipo, é porque ele ficava preocupado com a minha segurança. E ele sabe que, infelizmente, a presença de um homem acaba deixando o lugar mais seguro. O que homem respeita homem. Também, não, mas, enfim, questão de força, de tamanho, enfim. Sim. Né? Mas é porque um homem na rua, ele vai duvidar 2 vezes antes de vai roubar pensar, ou roubar alguém que tá com um homem. Vai pensar mais, né? Mas é isso, eu acho que quando eu cheguei aqui, eu também, muito similar à experiência de vocês, essa questão de liberdade e autonomia mudou, e mudou drasticamente. Por isso que hoje, quando me perguntam também se eu voltaria pro Brasil, também igual a Manu, nunca sabemos do dia de amanhã, mas minha prioridade máxima é a minha segurança. A gente preza muito por isso, né? E minha autonomia, assim. De estar livre, de estar feliz, né? Feliz, confortável. Confortável. De novo, voltando para que não é mil maravilhas também. Claro. Tem que estar sempre atenta, mas é igual a Amanda falou também, tem que estar no equilíbrio. De atenção e de saber que você pode ser livre e pode baixar um pouco a guarda, né? Aqui. Baixar um pouco a guarda, exato, Gil. Sim. Mas é isso, então, gente. A gente não se apresenta no começo, mas só pra voltar. Eu sou a Amanda. Eu sou a Ju. Eu sou a Manu. E muito legal o tema de hoje. Eu espero que tenha respondido alguma das dúvidas de vocês. Sim. Igual a Thaís fez, ela mandou umas opções pra gente, comentou algumas questões que ela gostaria que a gente tocasse aqui. Façam o mesmo, a gente tá super aberta a ideias, a sugestões de temas. E compartilhem com os amigos, comentem. E obrigada pra todo mundo que tá ouvindo. Continuem ouvindo e compartilhando. Isso ajuda muito a gente. E é isso, gente. Um beijo enorme. E hasta luego. Tchau. Tchau.